participar nesse jogo lá de Anápolis, em que o Vila bateu a equipe do Anápolis pelo placar de 3-1. Eu e o Aurélio fizemos esse pós-jogo, você, torcedor, pode conferir aí, tem o ao vivo, tem o corte do momento que a gente faz a análise do jogo, mas eu quero hoje trabalhar em algumas nuances um pouco diferentes, né? Um torcedor, eu acho que foi o João Gibão, eu não tenho certeza, mas acho que foi ele mesmo que trouxe essa situação. Que segundo ele, o João Vieira poderia ser o meia do Vila, sabe? Assim, pelo desempenho dele. Eu falei isso no pós-jogo, repeti hoje no F62 Notícias. Para mim, até agora, nesses 18 jogos realizados pelo Campeonato Goiano de 2026, o João Vieira é o melhor jogador do campeonato até esse momento. Não sei se vai ser até o final, não tem como eu dizer, mas para mim o João é o melhor jogador do campeonato até o momento. Eu não mudaria, sabe, de maneira alguma. Tá bom lá onde tá, eu deixo ele, eu acho que ele é um 8 muito bom. Sabe, porque quase eu vejo muitas vezes acontecer uma coisa no futebol assim, ó, não tô falando que ninguém quer fazer não, tá falando que foi uma sugestão do torcedor. Quando o 8 começa a ir bem, você joga ele para 10. Eu não faria isso, tá? Não faria. O 8 tá bem, deixa ele de 8, arruma um 10, mas deixa ele de 8. Mas como é que você vê, vamos falar um pouquinho desse momento do João Vieira, Aurélio, assim, celebrar, né? Porque quando o cara tá mal, a gente fala, critica, a gente traz, que tem que trazer outro, etc. Mas quando o cara tá bem, a gente tem que falar mesmo. E eu vi esse crescimento no João muito depois da entrada do Ralf no time, lá ainda com o Paulo Turra. Ali é o divisor de águas para mim do João Vieira nessa passagem dele pelo Vila. Por favor, fale aí do craque vilanovense, Aurélio. Gerli, vamos lá. As boas atuações do João Vieira passam, primeiro, por ele jogar na posição correta, que é o camisa 8, de fato. Eu discordo frontalmente do João Gibão, ele não tem que ir para a camisa 10, da mesma forma que a minha briga no ano passado é que ele não jogasse de primeiro volante, porque ele é o melhor camisa 8 do futebol goiano hoje, e para mim ele vai ser o melhor camisa 8 da Série B. Eu acho o João Vieira um jogadoraço na posição que ele está hoje. Se a gente sobe ele para 10 ou joga ele de camisa 5, a gente vai desperdiçar um atleta. Ele vai. Eu acho que o João Vieira fez boas atuações até como primeiro volante, só que são atuações muito tímidas frente ao que ele tem jogado como segundo volante. Isso passa muito por ter um primeiro volante seguro para que ele jogue com mais liberdade. Foi com o Ralf, nos momentos que o Ralf conseguiu sustentar isso. O Ralf depois teve uma queda técnica e acabou sobrecarregando também o João Vieira. E também passa pelas atuações do nosso primeiro volante, que fugiu o nome agora. Nossa, que branco. Que Maranhão. Do Maranhão. Puxa vida. O Maranhão, ele não vai ser, como o Gerli sempre fala, o craque. Ele não vai ser o cara do passe de profundidade. Ele não vai ser o cara de criação de jogadas. Só que pela segurança defensiva que ele tem apresentado, não muito no primeiro jogo, mas no segundo e no terceiro jogos, ele dá toda a liberdade para o João Vieira ficar livre com a bola. Isso é muito importante para o futebol do João. O Maranhão, ele não vai ser o craque do jogo, ele não vai ser aquele jogador que ele vai aparecer, mas fazendo o básico, ele ajuda duas posições, a dele e a do João Vieira. Então, é muito importante que o Maranhão se mantenha jogando bem, no sentido defensivo, e que a torcida entenda que é só isso, não tem nada muito além disso. Isso, e vai ser até um teste agora, né? Eu não sei se o João Vieira vai ser o titular contra a Aparecidense, acredito que possa ter um rodízio, mas se ele for titular, vai ser um teste, porque não vai ter um primeiro volante de fato ali. Quem deve jogar ou é o Enzo ou o Marco Antônio, e aí corre o risco dele ser o primeiro volante, até, e já vai ser ruim, mas passa muito pela possibilidade de ter alguém segurando ali a primeira volância, esses bons momentos dele, para ele poder ter liberdade. E o João Vieira está sobrando no campeonato, ele está fechando uma parceria muito boa com o André Luiz, outra parceria muito boa com o De La Torre, e para o Vila, isso reflete no melhor início do Goianão, desde que eu entendo como torcedor do Vila, desde 2006 ali, acho que é um dos melhores inícios do Goianão do Vila. E você, Gader, como é que você vê esse início de campeonato goiano por parte do João Vieira? Tem hora, eu estava comentando isso com o Aurélio no pós-jogo, tem hora que o João é o cara que está iniciando a jogada, tem hora que o João é o cara que está dando assistência para o colega fazer o gol, e tem hora que o João é o cara que está decidindo a jogada, finalizando no gol adversário, já fez gol assim nesse campeonato goiano de 2026. Fale um pouco sobre esse momento, sobre esse início de temporada do camisa 5 do Vila, né? Não, é 8.
O 5 é o Maranhão. Eu falava para vocês desde o início do ano, desde até do final do ano passado, a melhor contratação do Vila é a possibilidade de trazer alguém para jogar de primeiro volante para que o João Vieira seja o segundo volante. Eu falei isso muito, vem falando isso desde o ano passado. O João Vieira é um excelente segundo volante. Ele era assim no Paysandu, foi assim no próprio Vila, quando as poucas oportunidades ele teve para fazer esse posicionamento. E esse ano ele está provando o que a gente já vinha analisando há muito tempo. Ele vem sendo, para mim, o melhor jogador do campeonato, realmente. O João Vieira tem sido destaque, assim, fácil destaque do campeonato. É um jogador que ele é multiparticipativo, ele está pluralmente no campo, em várias posições. Ele, inclusive, no jogo passado, ele atacou de ponta, fazendo 2 jogadas de lateral, uma delas um cruzamento, onde o De La Torre fez o segundo gol. E assim, ele participa demais do jogo quando ele tem esse espaço para avançar e chegar próximo da área. E é fundamental para o ataque do Vila. Fundamental para que ele tenha esse elemento surpresa, esse jogador que às vezes se desvincula da marcação, e também pela própria habilidade dele. Um jogador que tem um bom passe, fez bons cruzamentos quando teve a oportunidade, tanto é que 2 deles foram gols. Então, assim, cara, é um jogador de destaque, é um jogador que o Vila tem que prezar pela manutenção de sua posição. Porque o Maranhão agora tá suspenso. Meu amigo, bota outro primeiro volante lá. Tinha um que, para ser sincero, eu até nem conheço, que é o Daniel Rogério, não sei se é da base do Vila. Ele tava no banco de reservas do jogo passado. Se tiver só ele, meu amigo, bota ele. Porque ele vai auxiliar, o João Vieira vai auxiliar na marcação eventualmente. Então você consegue dividir um pouco essa carga, mas mantém o João Vieira em sua melhor posição, onde ele melhor rende, que é como segundo volante. Para mim, Gerli, ele vem sendo o melhor jogador do campeonato. E você, Ana Lívia, como é que você vê esse início aí do João Vieira? Ele já terminou bem, né, a temporada no ano passado, fazendo gols, sendo um jogador importante para o Vila, e começa 2026, para mim, ainda melhor que terminou 25. Li, até parabenizar aqui o torcedor pela criatividade. Esse João Vieira está me lembrando o Vitinha, me pegou bastante esse comentário aqui. Mas é o nível que o João Vieira atingiu. De fato, ele vem jogando muito bem. É o melhor jogador do futebol goiano nesta temporada. Como você falou, são 3 jogos, mas são os 3 jogos que nós podemos analisar. E hoje é o dia do Lacerda apanhar para todo lado, né? Como que dói você olhar o início do João Vieira no Vila em 2025 e ele sofrendo como primeiro volante e não desempenhando o seu melhor futebol. Talvez o jogador já poderia estar com esse gabarito aí, né, com essa forma de jogo há muito mais tempo. Se lá em 2025, no início do Campeonato Goiano, ele estivesse na posição correta. E de cabeça, assim, eu não consigo lembrar o porquê do Rafael Lacerda não ter colocado ele na posição em que ele se destacou no Paysandu, que ele jogava. Mas, enfim, o erro Juan, foi... Oi? até complementando isso, no Goiano foi o momento que o Lacerda mais tinha primeiros volantes disponíveis, que o Arilson ainda não tinha entrado na sua segunda sequência de muitas lesões, e o Ralf também estava disponível, né? Se eu não me engano, acho que tinha até mais um que depois sai, mas era um momento que ele tinha mais jogadores disponíveis para a Ele tinha um primeira Mitkov, volância. né? E o Mitkov também. Verdade. Tinha o Mitkov também, e ele não utilizou, ele preferiu utilizar o João Vieira, matando o jogador em mais uma das decisões que fizeram com que o Lacerda, mesmo sendo campeão goiano aqui, ser muito detestado pela torcida do Vila. Mas enfim, é um baita de um jogador. O Vila fez certo em renovar até o final de 2027. Se o Aurélio já carimbou aí que ele vai ser o melhor meia da Série B 2026. Se ele faz isso, se ele segue nesse ritmo, ele não fica no Vila para as próximas temporadas, para 2027. Então, talvez estender até o contrato um pouco mais, terminando o campeonato goiano neste ritmo. Eu estenderia o contrato ainda mais. Se obviamente for possível economicamente, porque se aumenta o contrato, tem que aumentar o salário do jogador também. O torcedor tem que saber dessa conta básica.
mas é um jogador que ele carrega o time na defesa, ofensivamente, é o 8. Arma muito bem para quem estiver, teoricamente, com a 10. Os lançamentos, eu nunca vi o João com a precisão de passe tão bem aguçada, igual iniciou essa temporada. Um baita jogador. Espero que mantenha mesmo. É isso, falamos aqui sobre o João Vieira, esse início dele em 2026. É outro jogador muito bem no Vila, é o Della Torre, né? Centroavante, deixando o seu gol, fez na estreia, fez mais 2 ontem contra o Anápolis, é o artilheiro da competição neste momento, com 3 gols marcados. Então, um início muito promissor para o torcedor colorado, um início de temporada vencedor. O Vila agora faz o jogo contra a Aparecidense no meio de semana, um pós-jogo aqui no Futebol 62, você já sabe, torcedor, e no final de semana tem um clássico contra o Atlético. Você gosta, Aurélio, dessa ideia